Sukuna retorna à sua verdadeira forma e revela sua carta na manga não usada contra Satoru Gojo, a ferramenta amaldiçoada Desmantelar do Deus da Guerra, a mesma usada por ele 1000 anos atrás. Agora, o Rei das Maldições está pronto para enfrentar todos os outros feiticeiros que aparecerem, sendo o primeiro deles o Deus do Trovão, Hajime Kashimo. Mas o Sukuna ter voltado à sua forma original significa que o Megumi está oficialmente morto? Significa que ele realmente não usou tudo contra Satoru Gojo? Eu não tinha pensado nisso, caralho. Se ele mudou o corpo, então o corpo do Megumi desapareceu. O Megumi ganhou um novo corpo, foda. Pode ser também. Calma, que a história não é bem assim e eu vou explicar o porquê disso nesse vídeo. Enquanto isso, Satoru Gojo permanece morto sem qualquer sinal de que deve retornar, com seu corpo sequer tendo aparecido direito, mas ainda existe esperança, galera. Vamos falar sobre tudo isso na análise do capítulo 237 de Jujutsu Kaisen. Olha, não é querendo ser pessimista, mas o cenário desse capítulo não ajudou, não contribuiu nem um pouco para levantar um pouco mais as esperanças ali numa possível volta pro Gojo. Ainda acho que existe esperança? Eu acho, como eu falei, vamos falar sobre isso nesse vídeo, mas o cenário... Pô, não, o Gojo tem que continuar morto, o Gojo tem de continuar morto. Se o Gojo não tiver morto, o que acontece? Caralho, o Gege nunca volta. O Gege ou o Gege, eu não sei. Ele nunca volta com o personagem, pô. É a essência do mangá. Galera, do Gojo, do corpo do Gojo sendo completamente ignorado nesse capítulo, não ajudou muita gente, não. Mas assim como eu ainda tenho uma certa esperança no Gojo lá no fundo, eu tenho também uma esperança de ter você um dia inscrito nesse canal. Pô, também. Caralho, quero muito ter te inscrito aqui. Pô, ajudava muito, pô. Não é tão difícil. É só carregar no botãozinho ali, vir aqui. Deixar aqui, clicar, como se fosse dar um like. É quase isso. E com o sininho ativado para não perder nenhum vídeo sobre a reta final do mangá de Jujutsu. Também inscreve-te aí, amigão, por favor. Kaisen, essa foi boa, hein? Então lembra de deixar o seu like para ajudar na divulgação desse vídeo e lembra de estar inscrito aqui no canal, beleza? Começamos então o capítulo com Hajime indo pra cima de Sukuna, que, pra quem não lembra, tinha um forte desejo de enfrentar o Rei das Maldições. Mas para nossa surpresa, Uraume retorna em cima de um bloco de gelo gigantesco, caindo em direção à Terra, como se fosse um meteoro. Então, Uraume está mesmo vivo, galera, e com isso está morta a teoria de que o Sukuna tinha usado ele como um escudo lá no primeiro vazio roxo 200% e o Uraume havia sido desintegrado, né, já que... Quem é que tinha feito essa teoria? Que bizarro, pensa que quando tava dizendo que ele morreu, pensava que foi pro soco do Gojo quando ele saiu do cubo. Mano... É nisso? Não, pô. E depois daquilo, a gente nunca mais viu ele aparecendo em cena. Só que agora a gente viu, né, que ele só tinha metido o pé e está de volta agora nesse capítulo. E pra refrescar a memória de vocês, Uraume tem habilidades de gelo pra combinar com a sua temática de cozinheiro. É como se o congelamento fosse usado para a conservação. Caralho, eu não tinha pensado nisso. Faz sentido juntar a pessoa que trabalha com fogo ter a pessoa que trabalha com congelamento. Ok, justo. São dos alimentos. E o fato do Uraume ser um ótimo cozinheiro foi o que permitiu ele andar ao lado do Sukuna desde a era Heian. Mas para a nossa surpresa em dobro, acima do bloco de gelo, surge de repente mais um participante, o estudante do terceiro ano, Hakari Kinji. Como ele chegou lá em cima em meio aos céus, eu não sei, mas o cara a gente sabe que é sortudo pra caramba, então tá justificado. Hakari então expande seu domínio para prender o Uraume, mas o bloco de gelo continua a cair. O bloco de gelo cai diretamente sobre Sukuna e de dentro daquela massa de gelo derretida surge a ferramenta amaldiçoada Desmantelar do Deus da Guerra. Pô, essa habilidade não estava nada à espera. Quando eu descobri que o Megumi que o Sukuna ia ter essa arma de novo, pensei, caralho, foda. Que eu não tinha usado nem... Também não ia fazer muita diferença contra o Gojo, né, pô? O Gojo ia ter não o vazio, a barreira dele que ia impedir o raio de chegar ao corpo dele, por isso não ia fazer diferença. Finalmente, temos a revelação do tal presente deixado pela Yorozu para o Sukuna no leito da sua morte. Yorozu foi capaz de construir uma réplica da exata mesma ferramenta amaldiçoada usada pelo Sukuna 1000 anos atrás. Mas que tridente, não vai voltar não? O que é que vai acontecer?
Tô curioso. Que a gente viu ele segurando na capa do capítulo 117. Detalhe que nessa mesma ilustração vemos Sukuna segurar uma segunda ferramenta amaldiçoada. O tridente. Que a gente não sabe se o Sukuna ainda tem ela guardada de alguma forma, se ela ainda vai aparecer ou se o Sukuna perdeu as duas ferramentas quando morreu e nunca mais encontrou. O fato é que, até esse capítulo, a gente não fazia... Ia ser loucura se a Maki tivesse essa arma e não sabia que era importante. E depois, como ela não tem energia... Caralho, desaprendi de falar. Como ela não tem energia amaldiçoada, ela simplesmente não sabia quão forte ela era. Por isso ela sempre ignorou, estava lá guardada naquele armazém dela. Isso é interessante. A menor ideia dos poderes dessas ferramentas, e agora com a réplica criada, né, e deixada pela Yorozu, a gente pode ter uma noção do que pelo menos uma delas é capaz de fazer, que parece ser gerar poderes elétricos, o que deixou a batalha um pouco, né, redundante, já que o próprio Hajime também tem poderes elétricos. Dessa forma, Sukuna foi capaz de obliterar o bloco de gelo gigantesco, que serviu mais para criar, né, uma entrada triunfal do Urauma entregando essa ferramenta e ainda testar essa ferramenta contra o Hajime, que resiste sem problema nenhum ao... Pô, também é elétrico, né? Se não resistisse, é que ia ser decepcionante, pô. Estamos à espera o ser mais forte da era Reihan contra o ser mais forte da era que eu não lembro o nome. É o ser da eletricidade, o ser que mais exemplifica eletricidade no mundo de Jujutsu. E estás a dizer que ela não resistia a um golpe elétrico? Ia ser meio broxante, no mínimo. Seu poder elétrico, é explicado que devido à natureza da sua própria energia amaldiçoada, Hajime é resistente a ataques elétricos, o que acaba diminuindo, né, um pouco o hype nessa tal ferramenta, que eu particularmente sempre tive tanta expectativa, né? Sério? Estavas com expectativa para a arma? Pô, eu lembro da arma, eu achei os designs bem interessantes das armas, mas nunca tive expectativa para ela, não, porque eu pensei que nunca ia aparecer. Tipo o corpo antigo do Gojo, do Sukuna, que apareceu neste episódio também. Este episódio Mas não, ao mesmo capítulo. tempo também acaba elevando o hype no próprio Hajime. Hajime decide fazer uma série de perguntas sobre Sukuna, afinal eles não são exatamente da mesma era. Então o Hajime demonstra uma certa O curiosidade Hajime é de uma época posterior, futura ao Sukuna. em conhecer mais sobre o Sukuna. E uma dessas perguntas foi: você se tornou o mais forte ou você já era o mais forte desde que nasceu? Tô muito curioso. Faltou só me perguntar se ele se tornou mais forte depois de possuir o Megumi. Sukuna responde então que, no mínimo, ele provavelmente era uma criança abominável, como se ele fosse uma criança nascida de uma gravidez indesejada. Bom, mas isso já tá meio óbvio. O próprio Gojo até falou que lutou contra ela, por isso é uma opinião válida desde a obra Jujutsu. Disse, mesmo sem o Megumi, eu não conseguiria derrotar. Então tá a presumir que com o Megumi é mais forte. Eu acho justo. Ou como se ele fosse uma criança amaldiçoada já no seu nascimento. Então a gente começa a descobrir um pouco mais sobre o passado do Sukuna aqui e que desde criança já existia algo de diferente em relação a ele, né? Mas talvez a gente veja ainda mais detalhes, né, nos próximos capítulos. Vamos torcer para que sim. A luta começa oficialmente e Hajime usa a sua técnica do Cryptidio Âmbar. Lembrando que o Hajime até esse momento ainda não havia usado a sua técnica inata, porque ela só deve ser usada uma única vez e ele estava aguardando para usar contra o Sukuna. Foda. Hajime reboca Sukuna com uma série de socos e consegue criar uma espécie de máscara capaz de gerar uma onda sonora que explode no Sukuna. Pelo que deu a entender, o Hajime é capaz de converter a sua energia elétrica em outros tipos de energia, como transformar a sua eletricidade numa onda sonora que ele mostrou nesse capítulo. Mas a explicação do narrador logo em seguida parece sugerir algo bem mais amplo quando ele diz que o Hajime é capaz de converter todos os tipos e fenômenos de sua energia amaldiçoada e transformar o seu corpo para realizar todas essas manifestações. E a gente pode ver o Hajime quase que completamente coberto em sua própria energia. Que é muito interessante, eu diria que é a melhor transformação de Jujutsu. Não que tenhamos muitas, mas... Pô, não, Marito supera, supera. Mas é só isso, né? Só o Marito supera, não tem mais nenhuma. É uma coisa meio fraca em Jujutsu, transformação. Ninguém tem uma transformação foda. Sei lá.
É uma tropa meio esquecida cá em Jujutsu. Melhor a gente esperar a tradução oficial, porque deu a entender que ele pode converter literalmente qualquer fenômeno energético parecido com o que o Yuta faz copiando outras técnicas, o que eu tenho minhas dúvidas que esse seja o caso. O que realmente parece é que o Hajime é capaz de converter tipos de ondas, e a evidência disso vem agora. Hajime segue então na vantagem, colocando Sukuna na defensiva, fazendo ele ser obrigado a desviar da sua técnica Isso é e loucura. segue rebobinando. Ele tá a humilhar o Sukuna depois de ele conseguir ser humilhado. O Sukuna ter sido humilhado, quer dizer, humilhar o Satoru. Que é bizarro, pô. Parece que o Hajime, teoricamente, numa lógica Power Scale simples demais, teoricamente seria superior ao Gojo, que não é verdade. Eu acho engraçado esse tipo de coisas, como o Power Scale geralmente é inútil quando se pensa em histórias realmente. Colocando a cara do verdadeiro honrado, e temos a explicação mais detalhada sobre a técnica do Hajime. O narrador aqui cita uma melhora na agilidade devido à ativação dos sinais elétricos no cérebro dele, criação de ondas sonoras, criação de ondas eletromagnéticas que fizeram... Pô, se ele é o mais rápido, será que ele supera a velocidade da Maki ou não? Quero saber de ti. Achas que o Hajime supera a velocidade da Maki ou não? Lembrando que a Maki conseguiu derrotar aquela maldição que conseguia andar na velocidade da luz, acho. Que é absurdo. Por isso, será que o Hajime consegue derrotar? E se sim, será que o Hajime é mais rápido do que a maldição em si? Que andava na velocidade da luz ou não? Conta-me. Fizeram o corpo de Hajime transcender o reino humano, mas que ao fim da sua técnica, o corpo do feiticeiro iria colapsar. Por isso então seria algo que só poderia ser usado uma única vez, e se essa é a condição, então faz sentido que ela seja realmente uma técnica apelona. Eu lancei essa teoria no vídeo passado, mas vou lançar aqui de novo, para tu que não vistes. Será que essa técnica, ela diz que após a técnica ser desligada, não que após a luta isso ia acontecer? Por isso, ele pode usar a técnica, mas como ele nunca usou, ele não sabe que dá para manter a técnica infinitamente. Pode ser uma coisa. Porque, imagina, se ele nunca disseram a ele que essa técnica existe, e se não for uma técnica herdada de família para família, então talvez possa ser uma técnica herdada de família a família, mas essa família desapareceu porque o Hajime voltou como... Não foi para aquela, não ficou naquela época, voltou. Eu acho isso muito interessante, porque ele pode só ter desaparecido daquela época e nunca mais ter voltado, e a família era o herdeiro da família, e depois como ele se foi embora, graças ao Geto, não, o Geto, esqueci o nome do vilão principal em si, não o Sukuna, mas o outro vilão. Pode ter voltado em si com o poder, com esse poder, e como ele nunca viu outro herdeiro a fazer isso, ele pode simplesmente... Herdeiro, no caso, se fosse um clã em si, que nós não temos se é verdade ou não. Foi só uma teoria que eu fiz agora. Esse poder pode ser infinito e ele nunca ter... É só uma transformação que agora ele vai ter infinitamente até ao final da vida dele. Pode ser. Mas ao final do capítulo é dito pelo narrador que, além da técnica reversa, Sukuna ainda tinha mais um método para reconstruir o seu corpo e que estava sendo interrompida por ele de propósito, a sua reencarnação. E vemos Sukuna na sua forma original de 1000 anos atrás, completamente curado e segurando a sua ferramenta amaldiçoada. Vamos lá então, galera, esclarecer algumas coisas aqui. Primeiro de tudo, Sukuna, desde antes da sua luta contra o Gojo, já podia ter voltado para a sua forma original, mesmo sem ter consumido todos os 20 dedos, ou mesmo sem ter consumido o seu próprio corpo original. Isso é explicado quando Uraumi pergunta se estava tudo bem manter aquele rosto do Megumi, e o Sukuna responde que aquela aparência seria melhor para lutar contra outros feiticeiros. Ou seja, já naquele momento foi deixado de forma implícita que o Sukuna desde sempre poderia... Nunca tinha pensado nisso, foda. ...assumir a sua forma original de volta. E outro indício dessa capacidade foi na cena em que o Sukuna, logo depois de possuir o Megumi, expande a sua cabeça para morder o braço do anjo. E o Sukuna... Meu Deus, espera só um segundo, já volto. Opa, deu certo, volta aí. Afirma isso porque, usando a aparência do Megumi, ele causaria um abalo psicológico contra o Gojo e os outros estudantes. Caralho, faz sentido.
Pô, o Bruno trouxe uns pontos bem interessantes. Mas como o Hajime ele não se importa com nada disso, o Sukuna ele pode então voltar para sua forma original sem se preocupar com isso também. Segundo ponto, Megumi agora está oficialmente morto. Eu diria que ele sim continua vivo. Isso porque o conceito de alma e corpo em Jujutsu funciona como se fossem uma única coisa. Isso dito pelo próprio Kenjaku. Então, Kenjaku e também o Mahito, não? Não é? Pô, o Mahito também disse, a alma é que importa mais do que o corpo. Faz sentido. mesmo que a gente não esteja mais vendo o corpo do Megumi, a sua alma continua existindo dentro do corpo do Sukuna. A não ser, né, que o Sukuna tenha saído oficialmente do corpo do Megumi, mas a gente não vê nenhum corpo estirado no chão para afirmar isso. Continua sendo só o do Gojo, né, que tá estirado lá. E outra coisa, o Sukuna, galera, desde o começo era capaz de moldar o corpo do Itadori a ponto de fazer surgir aqueles 4 olhos e fazer a sua boca aparecer na bochecha do Itadori quando ele queria. Mas talvez o Sukuna só não pudesse assumir a sua forma original, né, completa, desde o começo por causa da resistência que o Itadori tinha à possessão do Sukuna. E talvez porque não tinha todos os dedos. E isso responde ao terceiro ponto, se o Sukuna ainda pode usar a técnica das 10 sombras mesmo na sua forma original. E eu diria que fora o Mahoraga que foi destruído, eu particularmente não vejo motivo para dizer que não. Se a alma do Megumi continua existindo dentro do Sukuna, isso significa que a técnica das 10 sombras também continua existindo dentro dele. Agora, o quarto ponto... Mas que sombras é que tem ainda? Tem o coelho... Tigre morreu. Elefante. Tem o coelho e elefante só. Se a forma original do Sukuna é mais poderosa do que a sua forma como Megumi. Provavelmente mais resistente, mais poderosa, não sei. E se isso não prova ainda mais que o Sukuna estava se segurando contra o Gojo, já que a gente viu o próprio Gojo dizer que o Sukuna ele não foi com tudo. E olha, isso até pode se aplicar à ferramenta amaldiçoada que a gente viu ele usar nesse capítulo, mas não à sua forma original. Isso porque, sabendo que, né, como eu falei, que o conceito de corpo e alma em Jujutsu trabalham como um só, o que realmente importa no fim das contas é a quantidade de energia amaldiçoada do usuário. O Sukuna, que no passado havia dividido a sua alma em 20 dedos, conseguiu recuperar uma energia equivalente a esses 20 dedos antes da luta contra o Gojo. Então, é como se ele tivesse recuperado os 20 fragmentos da sua alma. E o corpo em que ele se encontra acaba não fazendo diferença quase nenhuma, a não ser, né, pela altura e pela quantidade de braços ali, né, que o seu corpo original possui. Então, acho que isso é mais vantagem quando tem as duas armas dele, como tem 4 braços. Tens esta que põe só com uma, que é que ele está a usar agora. Depois tem a outra que é um tridente que ele usa as duas mãos. Este, teoricamente, uma mão que seria aqui, outra mão que seria aqui. É normal. Aí depois tem uma mão extra para qualquer coisa. O Sukuna optar por usar a sua forma original só agora está mais associado a ele não precisar abusar de efeito psicológico contra o Gojo e principalmente com ele poder se sentir finalmente livre e de volta para fazer o que quiser, assim como ele se sentia 1000 anos atrás, agora que o Gojo tá fora da jogada. Mas e o Gojo afinal, volta ou não volta? Olha, o Kashimo ali não mostrou qualquer interesse ou mesmo habilidade que pudesse ressuscitar o Gojo, o foco dele foi total em enfrentar o Sukuna, mas chegar... É meio óbvio, né? Tipo, ele só queria lutar, é o objetivo dele, ele veio para a era atual para isso, por isso seria meio estranho ele querer, vou ajudar o Gojo. Não, o personagem. Por mais que tu, leitor, queiras isso, não faz sentido para o personagem em si ele fazer isso. Chegaram a levantar a possibilidade do Gojo ainda retornar como um espírito amaldiçoado vingativo. Pra quem não lembra, esse é um fenômeno que acontece em Jujutsu, quando um ser humano morre com um Essa não é a maldição mais forte que já existiu no mundo de Jujutsu? enorme rancor, ele pode acabar retornando como um espírito amaldiçoado vingativo, e isso já chegou a acontecer com um antepassado do Gojo, o tal do Sugawara no Michizane, que era o ancestral em comum que o Gojo e o Yuta dividem. Mas apesar do Gojo ele ter morrido com um certo arrependimento, né, de não ter contado sobre o Toji para o Megumi, ele ainda assim morreu sorrindo de satisfação por ter tido a oportunidade de ir até o limite contra o Sukuna. Um espírito vingativo só vai ser trazido de volta à vida porque ele quer vingança. O Gojo não quer vingança, ele só está satisfeito, ele morreu feliz. Foi até a frase que o Nanami disse. Ele disse: tens duas opções quando tu vais
ou segues em frente ou ficas a remoer o passado. É mais ou menos isso. Fora que esse fenômeno só é possível quando a pessoa é morta sem o uso de energia amaldiçoada. E o Gojo Caralho, como é que mataram um antepassado do Gojo sem energia amaldiçoada? Pô, isso é bizarro demais. Como alguém consegue fazer isso? a gente viu que ele morreu pelo uso de energia amaldiçoada, o que Só se foi um antepassado da família Zenin que tinha a técnica sem energia amaldiçoada, como a Maki e o Toji. enterra de vez essa possibilidade. A única alternativa que eu vejo no momento seria uma ressurreição através do uso de técnica amaldiçoada reversa. E curiosamente, de todas as pessoas mais próximas da geração do Gojo, a única que permanece viva e que nunca teve grande destaque na obra é a Shoko Ieiri, especialista justamente em técnica amaldiçoada reversa, que poderia entrar em cena nesse momento. Seria Assim interessante. como o próprio Yuta, que também é capaz de usar técnica reversa e já chegou até mesmo a ressuscitar o próprio Itadori. Então, ainda existem essas duas opções de personagens para o Gojo Ok, voltar mas não quero não, pô. O Gojo já morreu, deixa ele morto. à vida. Isso se o autor quiser. Mas como É eu falei, isso, quero. esse Que ele mantenha ele morto. capítulo não demonstrou qualquer interesse, qualquer esperança de que o autor ele tenha essa intenção, né? Mas vamos ver. Caso esses dois personagens apareçam em cena e isso não seja sequer tentado, aí eu acho que realmente enterra de vez as nossas esperanças. Como sempre, eu quero saber a opinião e a teoria de vocês aí nos comentários, e caso você ainda não tenha assistido o meu vídeo sobre a real origem do menino Yuji Itadori e sua real conexão de linhagem com o próprio Rei das Maldições, Ryomen Sukuna, esse Quero vídeo ver. vai aparecer na tela agora para você poder ir lá assistir. Pô, quero ver, mas talvez não agora. Talvez o vídeo, tá, como é que o Satoru Gojo morreu, seja mais interessante. Tá aqui o card, inclusive. Se quiseres ver, é um vídeo incrível. O próprio Bruno fez e vai ver. É o react ao vídeo do Bruno. É isso. Valeu, falou e fui.